Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O admirável poeta indiano Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura, em uma página repassada de angústia e de ternura, conta a história de um grande místico de nome Upagupta. Oportunamente, numa primavera, Upagupta estava deitado às portas de famosa cidade na Índia. A natureza respirava perfume, havia beleza no ar, mas o vento suave carreava a poeira na direção do apóstolo. Subitamente, ali naquele lugar fora das portas da cidade, Upagupta sentiu um perfume de mulher. Uma mão cariciosa desceu-lhe pela fronte e pelos cabelos longos, e uma doce voz lhe disse: "Vem à minha casa. Eu sou uma vendedora de ilusões e tenho um palacete formoso aqui perto, onde te posso hospedar." Upagupta abriu os olhos e encontrou a ternura no olhar esfogueado da bailarina do templo. Era jovem, o seu corpo sensual exudava apetites carnais. Ela toda era uma chama que crepitava. Ele sorriu e disse-lhe com a mesma ternura: "Hoje eu não posso, mas eu atenderei o teu chamado na primeira oportunidade, quando me seja possível." A jovem ergueu os ombros desnudos e saiu ao ritmo do tilintar das suas pulseiras e anéis. 2 anos depois, o outono caía sobre a cidade e Upagupta retornou àquele mesmo recinto e percebeu que nos arredores onde se atirava o lixo e a podridão havia um corpo marcado pela peste. Isso dava putrefação ao ritmo da melodia triste da angústia, ao aplauso das lágrimas da tristeza. Upagupta cercou-se. Era uma jovem mulher, marcada pela varíola. Ela gemia estertorada e lamentava ver sido expulsa do convívio da cidade. Todos a detestavam. Ela carregava a peste que ameaçava as vidas. Era, portanto, passível de terrível punição. Upagupta acariciou-lhe a cabeça úmida de suor e de pus e disse-lhe docemente: "Um dia tu me chamaste, apontando o teu palácio de festa e de ilusão, e eu te disse que naquela oportunidade eu não poderia atender-te, mas um dia eu estaria ao teu lado, e aqui estou. Eu venho buscar-te, agora que a peste devora teu corpo, para que a tua alma entre comigo no palácio da paz." Ergueu a moribunda e saiu na direção dos ventos outonais, quando a ameaça do rigoroso inverno das almas parecia tombar sobre a humanidade em um clima de angústia. Rabindranath Tagore fala neste poema a respeito da compaixão. A compaixão é um sentimento que vem desaparecendo da criatura humana. À medida em que o ser humano alcança os altos índices da inteligência e da tecnologia de ponta, os valores morais deperecem. Foi possível chegar à Lua, e as bólides espaciais e os satélites agora viajam fora do sistema solar, procurando constatar a possibilidade de vida noutras dimensões. E nós temos medo de nos acercarmos uns dos outros.
vencemos os espaços intercontinentais através de aviões a jatos superconfortáveis e não damos o primeiro passo dentro de casa para nos acercarmos do familiar que está aturdido ou devorado pela depressão. Realizemos grandes excursões para fruir de férias e repletar-nos de paz. E, no entanto, na guerra diária, na intimidade doméstica, nada fazemos para transformar a família em um doce recanto de felicidade. O que é que aconteceu com a criatura humana? Tantos milênios de ciência, 6.700 anos de ética, de cultura, de civilização, e uma colheita tão parca de paz. As mãos vazias de amor, a grande solidão, o medo estampado na face de todas as faces, e a ansiedade na busca de coisa nenhuma. Há cerca de 300 anos, um grande filósofo inglês, Thomas Hardy, lamentava-se que a criatura humana do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Hoje, os melhores psicólogos e teólogos, ao lado dos filantropos e dos sociólogos, asseveram que a criatura humana perdeu o senso do humor e encheu-se de vazio psicológico, afastou-se dos sentimentos nobres do amor pela azáfama de procurar coisa nenhuma, repletar-se de nada nessa correria louca pela aquisição de valores transitórios que nos agradam por um dia e amanhã não servem mais. Seria de perguntarmos aos cristãos: o que é que nós fizemos de Jesus? 2000 anos de cristianismo e uma colheita tão reduzida. Nos Estados Unidos da América do Norte, as denominações evangélicas e protestantes somam a cifra extraordinária de 2.000. As religiões multiplicam-se na terra diariamente e a religiosidade desaparece de forma dolorosa. A nossa cultura é da agressividade, a cultura do medo, da astúcia, da desonestidade, da perda de valores ético-morais, quando algumas autoridades que deveriam primar pela decência são o exemplo do mau exemplo da corrupção. E nós perguntamos: o que foi feito da ética? O que foi feito de Jesus? Proclamamos o seu nome em várias doutrinas religiosas, mas não trazemos a sua mensagem embutida em nossos sentimentos. Entreolhamos-nos desconfiados e assustados, sem a coragem de sermos o primeiro a estender a mão àquele que estertora na aflição e na angústia. Somos poucos aqueles upaguptas que recusam a licenciosidade, a promiscuidade moral, o sexo desvairado e torpe, mas que, no entanto, se enternece, se compadece diante da dor. Como disse Jesus: eu não vim para aqueles que são sãos. O meu Pai não deseja a morte do pecador, mas o desaparecimento do pecado. O meu Pai não condena o criminoso, mas reverbera contra o crime. Por que será? Porque as religiões não se preocuparam em produzir em nós a iluminação interior. Memorizamos textos, temos a habilidade nas discussões inúteis, somos capazes de repetir as mais belas páginas da literatura religiosa dos tempos, mas não temos a mínima tolerância com aquele que não nos compreende, aquele que não nos aceita, embora sejamos todos pregadores da fraternidade, do trabalho, da tolerância, da indulgência. Como teorias formosas
ou orquídeas muito belas e inúteis. Chega o momento de fazermos uma viagem interior, de nos perguntarmos no âmago dos nossos sentimentos: o que é que eu tenho feito da minha vida? Para que eu me encontro aqui? Qual é a minha finalidade existencial? Se eu olho para trás e observo o caminho que percorri, quantos focos de luz eu deixei acesos para aqueles que venham após os meus passos? Será que eu tenho sido pontes ou tenho sido paredes? Um grande número de nós é parede, impede o avanço, quando deveríamos ser ponte que facilite o acesso. A iluminação interior torna-se-nos uma necessidade inadiável. E Allan Kardec, o emérito codificador do Espiritismo, percebendo essa necessidade da viagem da criatura humana para dentro, interrogou oportunamente os espíritos excelsos, conforme Xarado, na questão 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e libertar-se das más inclinações? E eles redarguíram: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa asseveração atribuída a Sócrates, em realidade não é de sua autoria. Na história da filosofia conta-se que o eminente pensador estava em determinada oportunidade no santuário de Delfos e adentrava-se pelo templo do deus Apolo, quando foi surpreendido no pórtico com uma frase extraordinária: Genote se auton, conhece-te a ti mesmo. Aquela frase que viera da Magna Grécia, dos filósofos pré-socráticos, era um grande desafio, porque é muito fácil conhecermos os outros, mas é muito difícil autoconhecermos-nos. É muito fácil vencer os outros, conquistar espaços e distâncias, mas é uma verdadeira saga o autoconhecimento, a autodisciplina, a vitória sobre as próprias imperfeições. E foi exatamente essa resposta que deram os espíritos, paranifados pelo apóstolo Santo Agostinho, que logo comenta a página, ao dizer: fazei como eu, quando eu estava na terra, no momento em que procurava o repouso, ia meditar, eu fazia o exame de consciência, e quando a minha consciência acusava-me de algum delito, de algo equivocado que eu houvera praticado no dia seguinte, eu procurava reabilitar-me. E quando eu estava certo, quando agira com equilíbrio, prosseguia. Estabelece então a doutrina espírita a chave admirável para a equação do problema da criatura humana, o autodescobrimento, a viagem corajosa de analisar as imperfeições, porquanto somos vítimas de um mecanismo psicológico desculpista. A culpa dos nossos erros é sempre dos outros. Sempre estamos achando que os outros não nos compreendem, que são severos demais, que são injustos para conosco, e nos equivocamos de constatar com coragem quantas vezes a situação lamentável é nossa e não dos demais. Por isso que torna-se-nos indispensável a proposta da iluminação interior. Graças à contribuição das ciências psíquicas na atualidade e a admirável contribuição da doutrina espírita, sabemos, não somos a matéria. A matéria é uma argamassa que reveste o ser que somos, o espírito imortal. O espírito imortal já não é mais uma crença de natureza religiosa, é uma certeza dos laboratórios de pesquisa, graças aos sofisticados equipamentos de computadorização, realizadas as experiências nas universidades. A realidade de Deus
saiu das páginas da teologia para apresentar-se hoje na genética, na biologia molecular, na física quântica, despertando-nos para reflexões muito mais profundas, o que nos leva à busca da iluminação interior. Vivemos tão preocupados com os outros e tão descuidados conosco mesmos, o que nos faz recordar a parábola das virgens loucas, narrada por Jesus, e aquela parábola que embute as virgens prudentes. É que o Evangelho de Jesus tem uma linguagem para todas as épocas, sendo absolutamente atual em todos os fastos da história da humanidade. A ciência deu-se conta que a nossa saúde, a nossa doença, a nossa felicidade decorre muitas vezes da nossa atitude mental. A nossa mente é capaz de construir, como é capaz de aniquilar. Infelizmente não sabemos conduzir a própria mente. A moderna psicologia esteve calculando que durante o dia nós temos 95 mil pensamentos, mas que 92 mil pensamentos são frívolos, triviais, amargos, repetitivos, gastando uma energia incomensurável apenas para manter as nossas próprias debilidades. A proposta moderna da busca da iluminação interior vai canalizar a nossa mente para que seja possível a nossa felicidade. Experiências de laboratório têm demonstrado que aquilo que nós mais tememos, muitas vezes atraímos. O eminente médico psiquiatra e cancerologista indiano residente nos Estados Unidos, o Dr. Deepak Chopra, fazendo uma análise da problemática da saúde, conta experiências notáveis a respeito da mente. Ele narra que tinha uma cliente que sempre que chegava a ele para o exame semestral dizia-lhe: doutor, eu tenho certeza que tenho câncer. Ele realizava os exames probantes e dizia-lhe: senhora, você não tem câncer. Durante 20 anos, 2 vezes por ano, ela afirmava que era portadora de câncer. E durante 20 anos ele dava-lhe a decepcionante resposta que ela não era portadora de nenhuma neoplasia maligna. Certo dia, porém, ele, fazendo os exames, constatou que estava ela com câncer de colo de útero. E disse-lhe com naturalidade: agora sim, a senhora está com câncer. Ao que ela redarguiu: eu sempre lhe disse, o senhor não cuidou de mim, faz 20 anos que eu lhe digo que tenho câncer. E ele anotou, ela desejava ser cancerosa para inspirar compaixão. A maioria de nós muitas vezes gosta de ter problemas para inspirar compaixão, esquecida essa maioria que nós devemos inspirar amor. Aquele que inspira compaixão é alguém que vive conflito existencial, mas aquele que inspira amor encontrou o endereço de si mesmo. Fazendo uma outra análise, ele narra a experiência de um seu colega que, ao dar o diagnóstico de uma problemática cardiológica a um paciente, ele entrou no estado de depressão profunda e morreu do diagnóstico. Não morreu do problema, morreu do diagnóstico. A sua mente encarregou-se de matá-lo, porque ele estabeleceu a premissa de que diante daquela enfermidade não tinha mais cura. Em um terceiro caso, o Dr. Deepak Chopra foi convidado para atender no hospital a um patrício. Ele viera da Índia com uma comissão de altos negócios a Nova York. E estando em Nova York, ele teve uma problemática coronariana e foi internado de emergência. E começou a piorar. Quando o Dr. Deepak foi conversar com ele, ele disse: eu sei que vou morrer. E o pior é que eu não tenho recursos para pagar o hospital, nem pagar os honorários médicos. Então o Dr. Deepak Chopra disse-lhe: meu amigo, a companhia que eu trouxe fez um seguro de saúde para todos os membros. Não se preocupe com despesas hospitalares. Ele melhorou. No dia seguinte teve alta.
A sua problemática piorava graças à compressão mental. Então os cientistas médicos descobriram que através de placebos e através de nocebos podem regularizar ou piorar a situação dos pacientes. Quando, por exemplo, o médico não tem habilidade psicológica e dá o diagnóstico ao indivíduo, se é um diagnóstico desesperador, ele piora. Terapia nocebo, prejudicial. E o Dr. Deepak narra a história de uma senhora cuja mãe estava portadora de um grande câncer. Depois de ter sido feita a cirurgia, ele pediu à filha que lentamente falasse com a genitora quanto à sua problemática. 2 anos depois, ele encontrou-se com ambas. A paciente que for operada disse: doutor, quero agradecer-lhe o senhor me haver feito a cirurgia para poder tirar aqueles pólipos inúteis. A minha filha me disse que, graças a Deus, o meu problema não tinha a menor gravidade. E ela se curou através da indução da filha. E quando ele conversou com a jovem, ele disse: mas que ideia é essa? Você deu-lhe o diagnóstico errado. Ela explicou: doutor, eu conheço minha mãe. Se ela soubesse que tinha câncer, ela não se levantaria da cama a partir daquele momento e morreria em menos de 15 dias. Então ela morreria por causa do diagnóstico, por causa do elemento nocebo. Por outro lado, um dos mais notáveis cancerologistas americanos estava diante de uma criança portadora de um câncer generalizado com metástases. A criança estava tomando altas doses de morfina e não conseguia dormir. As dores eram quase insuportáveis. Quando então ele teve uma ideia, o seu médico e terapeuta aproximou-se do leito do menino e disse-lhe: acabo de receber de um laboratório da Suíça a última palavra sonífero. Apresentou-lhe uma pastilha branca. Tenho certeza que depois que você tomar 1/4 desta pastilha, você dormirá profundamente. E eu lhe vou dar a dose mínima para que você não entre em um sono profundo. Diante do olhar expectante do garoto, ele cortou a dragem em 4 e deu-lhe uma porção que o menino tomou e de imediato adormeceu quase 10 horas. Em realidade, era um placebo, era uma drágea de fubá com milho, que não tinha nenhum valor terapêutico. A criança dormiu por uma autoindução. Então dizem os modernos cientistas das terapias: na hora que canalizarmos a nossa mente na direção da nossa saúde, é lógico que nós gozaremos muito mais de bem-estar quando canalizarmos a nossa mente para a iluminação, a busca de Deus, da verdade, do bem, e começarmos a trabalhar contra as nossas tendências pessimistas, negativas, queixosas. A nossa vida será muito mais enriquecedora. Mas não se trata de uma tese absurda. Por volta do ano de 1982, em Iowa, nos Estados Unidos, realizou-se uma experiência para demonstrar o poder da mente. 7.500 meditadores reuniram-se na cidade. E durante uma semana, eles dedicavam vários horários para meditar, para mergulhar no abismo da meditação profunda em torno de Deus, do amor, da fraternidade. No primeiro dia, as estatísticas de crimes na cidade eram assustadoras. No dia seguinte, 24 horas após a meditação, a onda de crimes diminuíra. A bolsa atingira índices os mais elevados. As pessoas encontravam-se mais felizes, sem saberem de nada. E à medida que a meditação se prolongou de domingo a domingo, respirou-se um clima de paz, de verdadeira solidariedade humana, a benefício da comunidade. Naquele domingo encerrou-se a meditação. E a partir de segunda-feira, a bolsa caiu. A onda de crimes voltou a crescer.
até 10 dias depois atingir os mesmos níveis de antes das meditações. Então os meditadores estabeleceram: na hora que nós mudarmos a nossa atitude mental, o mundo será melhor. Mas não é de estranhar, todos nós falamos da violência, mas o que é que nós temos feito para diminuir a violência? Em nossa realidade somos violentos, não cumprimos com os nossos compromissos, somos presunçosos, não admitimos que nos apontem erros, acreditamos ser possuidores da verdade, e tudo isso são violências. A violência urbana é resultado da violência política, da miséria socioeconômica que atinge os bairros miseráveis. A violência internacional é resultado do deslate, do desequilíbrio moral do governante que se lança à guerra, presunçoso e acreditando nas suas armas inteligentes, esmaga milhões de vidas por causa do petróleo e das ambições econômicas para governar o mundo e deter as demais nações em uma situação escrava. Violência. A violência interior irrompe. Foi pensando em todas essas situações que a Unesco, no ano 2000, apresentou um manifesto em favor da paz. Quando nós lemos esse manifesto em favor da paz, somos levados a pensar na palavra de Jesus. E aqueles que conhecemos o Espiritismo, na grandeza dessa doutrina libertadora, são 6 itens do Manifesto para a Paz. O primeiro deles diz: rejeite a violência. Como é que nós rejeitamos a violência? Não sendo violentos. Se a pessoa nos trata mal, o problema é da pessoa. Se alguém nos agride, sorriamos para ele, porque é um psicopata, é um enfermo, é alguém que está de mal consigo mesmo e agride a sociedade para poder provocar a onda da violência. Então, rejeite a violência, respeite a paz. É o segundo item. Como nós podemos respeitar a paz? Mantendo a ordem, cumprindo com o nosso dever, fazendo a nossa parte, não nos tornando vigias da vida alheia, nem exigindo que os outros façam aquilo que nós achamos que é correto. Que cada qual faça a sua parte, respeitando a paz. Terceiro item: seja generoso. É uma lição do Evangelho. Ser generoso. Plante uma árvore, tenha um sorriso nos lábios, evite a palavra fecenina, procure não andar apontando erros de ninguém. Você não foi nomeado vigia da sociedade? Seja generoso. O Pagúpita foi generoso. A generosidade custa tão pouco. Basta que nos disponhamos a ser apenas fraternos. A fraternidade é um dom que quanto mais se multiplica, mais enriquece o doador. Quarto, respeite o planeta. Não desperdice água. Os estudiosos dizem que no ano 2050, as guerras não serão mais por causa do petróleo, serão por causa da água potável. Em todo lugar faz-se hoje um apelo em favor da água. Eu vejo pessoas lavando automóveis no maior disparate. Os jardins, as torneiras abertas, as piscinas ociosas. Eles estarão reencarnados, quiçá, no ano 2050. E estarão lamentando o prejuízo que deram ao planeta, porque não lhe respeitaram as fontes naturais. Eu li uma estatística e fiquei escandalizado comigo. Nessa estatística dizia que um homem, quando vai fazer a barba e deixa a torneira aberta, ele gasta 100 litros de água. E para fazer a barba, ele precisa apenas de um copo com água. Eu fazia parte daqueles estroinas, por ignorância, ia fazendo a barba e deixava a torneira aberta, num ato de preguiça emocional de agir, abrindo e fechar, deixava aberta. Eu aprendi assim e estava fazendo assim, até a hora que descobri que eu não estava respeitando o planeta. Tornei-me agora ciente, consciente.
e gasto no máximo um copo com água, deixando 99,5 litros cada dia, para no ano 2050, quando eu voltar, pelo menos não morra de sede, embora não faça barba. Então nós vamos descobrindo como os nossos hábitos são doentios. Respeite o planeta, pede a Unesco. Quinto, ouça para compreender. Os amigos e irmãos, as amigas e irmãs já perceberam como nós perdemos a faculdade de ouvir? Todo mundo hoje tem muito o que falar, ninguém tem paciência de ouvir. Se chegarmos a alguém para queixar das nossas dores e dissermos, eu ando com uma dor de cabeça, o outro logo diz, cuidado, pode ser câncer, já cortou, para não nos dar chance. Às vezes chegamos a atropelar-nos, porque cada qual quer lamentar mais. Há um campeonato, vamos ver quem é o mais infeliz. Quando deveríamos fazer o campeonato da solidariedade? Um amigo me disse, nota que frio terrível está fazendo no Rio Grande do Sul. Você vira exatamente agora. Eu disse, mas agora é que eu gosto. Eu estou cansado do calor baiano, então eu vim experimentar o frio gaúcho, que é muito agradável. E outra pessoa me disse, mas que frio horrível. Porque é horrível, todo ano no mês de junho e julho faz o mesmo frio. A gente é que esqueceu. Anteontem fazia um calor insuportável, hoje faz um frio insuportável. Quando é que nós seremos suportáveis para com a vida? Então nós precisamos de ouvir para compreender. Pessoas vêm falar comigo às vezes na firma e dizem, seu Nivaldo, tem muita gente. Eu digo, eu não estou com pressa. Mas o que eu vou falar demora muito. Eu não estou com pressa. Eu vou deixar para outra vez. Eu não estou com pressa, você que quer ir embora. Porque em verdade a pessoa não tem nada que falar, ela quer se queixar. E como não encontra ressonância para ser infeliz, ela diz, fica para outra vez. E um deles me disse um dia de uma forma jovial, o senhor lembra de mim? Por gentileza, eu respondi mais ou menos. Eu sou aquela pessoa que há 40 anos disse ao senhor que não ia ter uma vida longa. Eu olhei e disse, mas devia ser jovem naquela época. Eu tinha 20. Eu digo, realmente, agora aos 60 está um pouquinho diferente. Ora bem, nós perdemos a arte de dialogar. É tão agradável quando podemos encontrar alguém e perguntar, como vai? Ótimo. A gente vê o companheiro e pergunta, como vai? Não podia estar pior. Você chegou numa época terrível da minha vida, mas desde que eu conheço a época é terrível. Como é que você consegue sobreviver? É o hábito de ser infeliz. É necessário criar uma iluminação interior para espargir a luz do Evangelho de Jesus através do verbo amar. E a Unesco propõe um 6º item: redescobrir a generosidade. Notem que parecem textos do Evangelho. Redescobrir a generosidade. Nós nos tornamos, pelo menos a maioria, tão mesquinhos. Discutimos misérias, debatemos coisas insignificantes, quando poderíamos redescobrir a solidariedade. Há pouco tempo uma pessoa foi muito desonesta comigo. Eu percebi a desonestidade. A pessoa me olhava e me achou com o rosto do super pateta da revista Mickey Mouse. E então dizia, eu não estou enganando o senhor, não é verdade? Eu dizia assim, você que sabe. Mas eu sou uma pessoa honesta, o senhor não acha? Mas você é que sabe. Se você tem dúvida, não sou eu quem vai convencê-lo. E então ele me furtou da operação que estava fazendo. Quando terminou, ele me disse, o senhor acha que foi tudo bem? Eu digo, olha, eu não entendo, você é que sabe. Ele disse, realmente eu roubei o senhor, eu vou devolver. Eu digo, você é que sabe. Então, que custa nós redescobrirmos a solidariedade? Eu me encontrava no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, há 4 anos. E depois daquele 11 de setembro, as revistas nos aeroportos americanos são muito rigorosas. Depois de passarmos pelos raios-x e tirarmos sapato, cinto, paletó, qualquer metal, ainda tem as revistas mais rigorosas, às vezes manuais. E para evitar constrangimento, ansiedade que eu me poupo, eu chego ao aeroporto sempre 4 horas antes.
Eu estava na cidade de Atlanta, onde houvera proferido uma palestra, e no dia seguinte viajava a Nova York. Eu comecei a notar uma coisa curiosa. Sempre que chegava a minha hora da revista, eu ia para a fila mais longa, a fila de revista mais demorada, e eu dizia, meu Deus, deve ser karma. Aí eu descobri que não era karma, era passaporte brasileiro. Então eu descobri que no momento do check-in, sempre o computador me jogava na fila pior. Então eu olhava o cartão de embarque e descobri um sinal. Quando eu entrando na fila, dizendo, não, é aquela. Então eu descobri, é que o Brasil é um país tão amado, que naturalmente exige muito mais de nós. Nós não somos terceiro mundo, somos o mundo da esperança. Então eu me conformei, eu estava naquela fila horrorosa, que demora mais de 1 hora até passar na revista convencional. Na hora que eu fui passando com Nilson, as sirenes dispararam e os policiais enlouqueceram. Stop, stop! Era sinal vermelho, a algazarra, as lâmpadas acesas, o pânico. Eu havia passado e ia segurar a minha pasta. Então eu fiquei com as mãos no ar, porque disseram pare. Eu parei com as mãos no ar. Veio uma policial negra. Como eles ficam muito agitados, são muito grosseiros, com raríssima exceção. Então ela chegou para mim com muita prepotência e disse, baixe as mãos. Eu disse de mim para comigo, eu vou dar uma lição desta mulher, que ela não vai esquecer nem na 10ª reencarnação. Eu não falo muito bem o inglês, mas eu então disse a Deus, olha lá, ajude-me a salvar esta vida. Eu continuava com as mãos e ela com toda a autoridade dizendo, baixe as mãos. Eu continuei rindo e deixei ela falar bem. Quando ela falou, eu digo assim, desculpe, mas eu não sei o que você está falando. Eu não entendo inglês. Ela disse, as mãos. Eu disse, mas eu não entendo inglês. As mãos, baixar as mãos. Eu disse, minha filha, eu falo um pouco do seu idioma. Eu não vejo por que você tem que ser tão grosseira. Você está aqui para servir. Eu venho de um país subdesenvolvido, mas você é minha empregada. Não sou eu seu empregado para você estar me dando ordens. Porque para entrar no seu país eu tive um visto e paguei $150. Com esses $150 o governo lhe paga. Todos nós aqui passageiros somos seus patrões, não seus empregados. Por que você tem que ser tão grosseira? Que ele custa dizer, por favor, fique à vontade. Eu não vou baixar as mãos porque elas são minhas. E eu não vou baixá-las. Porque eu não tenho medo de você. E exijo que você me respeite. Eu sou um cidadão mundial. Um cidadão da paz. E quero que você saiba que essa sua atitude é uma atitude agressiva e violenta. Você é policial para nos ensinar ordem e não para jogar seus conflitos em cima de nós. Naquele momento ela ficou estarrecida, não pôde ficar pálida porque era muito negra. Então ela me olhou assim, eu não perdi o equilíbrio. Com compaixão, desejo salvar esta mulher. Então naquele momento veio a explicação, era um teste. Aquilo havia sido feito para treinar como resolver no momento de perigo. Ela então se aliviou e disse, agora o senhor pode abaixar as mãos. Eu disse, eu não vou abaixar as mãos. E por que não? Porque não quero. É um direito que eu tenho. Eu estou num país democrático e não acho que seja proibido ficar com as mãos para cima. Como não estou cansado, eu vou ficar assim. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, minha filha. Você está com raiva porque seu namorado na noite de ontem lhe bateu e lhe abandonou. Você então está descarregando em mim o seu conflito. Ela esbugalhou os olhos e perguntou, como é que o senhor sabe? Eu então fiz um ar de mistério. As pessoas adoram um ar de mistério. Eu fiz, eu sei. Mas como o senhor sabe? Eu disse, sou paranormal. As pessoas gostam de palavras enroladas. Ela então me perguntou, e o que é paranormal? Eu disse, eu sou médium. E o que é médium? Eu disse, eu vejo os espíritos. Eu converso com os espíritos. Eles me falam. E eu estou aqui ouvindo a sua avó, que está me dizendo que na noite passada o seu namorado deu-lhe uma surra. E você não teve coragem de bater nele, quer bater em mim? Negativo. Está errado. Para mostrar que você é uma policial valente, você tinha que ter batido nele.
Ela diz: meu Deus, mas como é que o senhor sabe? Eu disse: vou lhe dar um conselho. Seja gentil. Quando você tiver um problema, não descarregue nos outros, porque um dia você encontra um mais violento do que você, que pode agredi-la com uma bofetada. Ele irá preso, mas você vai ficar com a bofetada no rosto para sempre. O que vier contra ele não tira a agressão que você provocou, e a responsabilidade será sua. Então ela começou a chorar. Eu disse: eu também prevejo o futuro. A avó dela estava ali me assessorando. Ela disse: qual é meu futuro? Eu digo: ele vai voltar. Não me diga. Eu digo: vai. Mas não aceite. Imponha ele casar-se com você. E se ele não quiser, não aceite. Porque a mulher deve valorizar-se. Foi-se o tempo em que a mulher era elegida como tecido da vitrine. Agora é a mulher que elege o parceiro. Ele ama você, mas é um bruto. Exija que ele se case com você. Por quê? Porque na hora que ele bater novamente, você pede o divórcio e leva metade do salário dele. Ela disse: é verdade? Eu disse: é verdade. Eu vou lhe dar o meu endereço e você me escreverá se é verdade ou não. Agora eu vou lhe dar um conselho de avô. Você poderia ser minha neta. Eu estou lhe falando porque eu tenho muitos filhos, tenho netos e tenho bisnetos. Abri a minha pasta, aí eu abaixei as mãos, tirei o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês e perguntei-lhe o nome. Vou lhe fazer uma dedicatória. Isto aqui é o mapa do tesouro, minha filha. Leia, você vai encontrar o tesouro. Ela perguntou: tesouro dos piratas? Eu disse: não, tesouro do chefão. Quem é o chefão? Eu disse: Jesus Cristo. Este é o mapa que vai levar você ao tesouro da iluminação interior, da felicidade. Fiz a dedicatória e disse-lhe: seja muito feliz. E quando o cara vier, ponha-o no cabresto. Ela disse: eu estou com tanta vontade de abraçar o senhor. Eu disse: mas não pode. Uma policial me abraçando aqui, vão pensar que a gente está aí brigando. Pelo amor de Deus. Agora me escreva: eu sou espírita e o povo está passando por lá e para cá. O meu companheiro de viagem está adiante e não está entendendo nada. E então ela me disse: Mr. Franco, o senhor acaba de salvar uma vida. Eu estava planejando o suicídio. Eu disse: mas minha filha suicidar-se por causa de um homem? Que mau gosto. Existem 3 bilhões de homens na Terra. Se um saiu da sua vida, tem 2.999.999.999 unidades. Então ela disse: mas e como é que acha? Eu digo: vá a um jogo de futebol. Ela disse: mas eu não entendo. Eu digo: não precisa entender. Olhe para um lado qualquer e torça por um time qualquer. Grite. Você vai ver quantos homens vão olhar para você. E depois você escolhe. Ela estava chorando e sorrindo. Eu disse-lhe: seja feliz e trate bem as pessoas. Ontem eu proferi uma conferência aqui no Centro Espírita Y, no Hotel X, aqui em Atlanta. E para o ano eu vou voltar. Escreva-me quando o seu namorado vier. Então eu saí, ela ficou com o Evangelho segundo o Espiritismo, chorava e me deu adeus. No ano seguinte, eu estava proferindo uma nova conferência em Atlanta, no mês de março. E no meio da multidão eu vi uma mãozinha acenando. Olhei, era minha policial. Quando terminei, ela me disse: Mr. Franco, que bom que o senhor me avisou a palestra. Porque ela me escreveu, o namorado voltou, casou. E agora ela estava garantida. Toda vez que ele se entusiasmava, ela dizia: eu me divorcio e tomo metade do seu ordenado. Ele aí acalmava. Pois bem, no dia seguinte eu estava na maldita, bendita fila, quando vem a minha policial vestida paisana e o namorado, agora marido, discretamente vestido, uma calça azul, um paletó grená, um chapéu verde, um rádio. Ele vinha flutuando no ar e ela disse: meu bem, este é Mr. Franco. Ele mastigando chiclete, Gugu não apava qualquer rolá. E eu disse: olá. E então ela me abraçou suavemente e disse: Mr. Franco, venha para a fila dos diplomatas. Eu disse: mas por quê? Porque o senhor é diplomata da paz.
Os meus colegas estão esperando. Levou-me. Eu passei por um outro raio-x. Alguém me olhou, outra me olhou. Ela deu um sinal e disse-me: eu estou fazendo uma campanha aqui para que nós sejamos solidários uns com os outros e tratemos bem a todos os passageiros. Graças. Abriu a bolsa, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo, o mapa do tesouro. Então é necessário que nós redescobramos a solidariedade. Custa tão pouco. Então a iluminação interior é uma conquista que nós fazemos através da reflexão mental. Reservemos alguns minutos diários de nossa vida, 5 minutos, para cuidarmos da iluminação interior. Nós que vivemos afanosamente na busca de coisas, não nos esqueçamos de eleger aquilo que é mais importante, que é a nossa luz interna. O Espiritismo prova que depois da morte existe a vida, que nós continuaremos exatamente como nós somos. Não há uma transferência do demônio para o anjo, do indivíduo para o santo. Cada qual dessa. Então é necessário que adormeçamos ricos de mensagem de ternura, para que a terra se torne melhor e nós alcancemos a nossa plenitude. Hoje, a reflexão, a meditação, a oração, a ação da fraternidade, a ação do bem são as nossas cartas direcionais para que encontremos a felicidade e possamos trabalhar em favor de um mundo melhor. O notável geneta de comportamento, o Dr. Jim Hammer, depois de uma pesquisa que vem realizando nos genes humanos, após a decodificação do genoma humano, conseguiu encontrar o gene de Deus. O Espiritismo diz que nós carregamos a essência divina. Agora a ciência genética identifica aquele gene que é portador de Deus, porque procedente da divindade. O Dr. de Hammer identificou como VMAT2. Esse gene traz embutida a presença de Deus em todos nós. Então a crença em Deus é um fenômeno hereditário, genético, eterno. Desde o homem primitivo, quando levantou a cabeça e temeu a natureza, que começa a fé religiosa, até hoje, quando nós podemos pensar em um Deus sem as formulações antropomórficas das tradições. Então ele demonstra que Deus está em nós, como asseverava o psicólogo William James. A religiosidade interior, a religião exterior. Nós adotamos uma religião graças aos fatores sociais, educacionais, aos fatores mesológicos, mas nós todos temos a presença divina em nós. E isso basta para que façamos a nossa viagem interior e nos iluminemos, deixando que esse Deus interno engrandeça-se e exteriorize-se através dos nossos sentimentos. A iluminação interior não é uma faculdade paranormal, não é uma mediunidade, é uma conquista natural que está ao alcance de todos nós. As religiões todas trabalham para que desenvolvamos os sentimentos profundos de amor. E essa luz que Jesus nos ofereceu quando disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não tropeça na escuridão. Essa luz está dentro de nós. E se cada qual esforçar-se para que ela possa desabrochar, iluminando a rota por onde seguem os seus pés, é claro que a vida muda de sentido e muda de significado. E como nós podemos ter certeza disso? Pelo que nos informam os seres espirituais. Desde eras priscas, eles retornam da sepultura para dizer-nos: a vida continua. Nós aqui estamos conforme éramos. Não foram as criaturas humanas que conceberam a imortalidade. Foram os imortais que retornaram para dar-nos ciência dessa realidade esmagadora e fascinante. Esse médico, o Dr. de Hammer, fascinou-se com uma personalidade.
que se transformou de um momento para outro no iluminado. Um jovem alemão da cidade de Hamburgo, depois de uma decepção amorosa, pegou a sua motocicleta e viajou pelo mundo. Saindo de Hamburgo, na Alemanha, ele terminou na China, esteve examinando as várias religiões, e eram todas teorias. Por fim, ele pegou um avião e foi ao Japão. Viajou na direção de um grande santuário, e ali, chegando em Hossenji, ele foi meditar. Depois de meditar, ele transformou-se. E quando o Dr. D. Hammer perguntou-lhe: Michael, é verdade que você é um iluminado? Ele disse: não sei se sou iluminado, mas eu sei que a luz divina brilha dentro de mim. E por que ainda não brilha dentro de mim? Perguntou o Dr. D. Hammer. Porque você não deu combustível para que ela cresça. E qual seria esse combustível? O alto amor, o amor ao próximo. Para o senhor receber o seu título de médico, quantos anos investiu, desde a alfabetização até a pós-graduação? Na iluminação interior, é necessário investir também a experiência, a sabedoria, para poder conseguir a paz, que é mais importante do que todas as coisas, a que nos apegamos e que perde o sentido depois que nós possuímos. Volta o Dr. D. Hammer e convida as criaturas para que desenvolvam o gênio de Deus, conforme o Espiritismo nos propõe, na ação da caridade, que é a máxima da doutrina espírita, caridade que é o amor no seu sentido mais elevado, na explosão do Deus interno que reina entre nós. Do que nos adianta ouvir as comunicações dos espíritos e continuarmos os mesmos, doutrinarmos os desencarnados e continuarmos nos mesmos erros, lermos páginas alcandoradas de luz e prosseguirmos na mesma trajetória? Este é o momento de revolução, queridos amigos. Esta é uma hora de mudanças. Não esperemos que o mundo mude para melhor, porque isso não ocorrerá. Mas realizemos a nossa mudança para que o mundo se torne melhor. Aqueles que esperam a paz política, os decretos de um mundo melhor, equivocam-se. Porque a paz entre as nações é uma pausa para o rearmamento e uma guerra pior. Mas na hora que nós nos desarmarmos, quando pudermos olhar alguém que não gosta de nós desarmados, porque o problema é dele, certamente não haverá conflito. E é exatamente aí que começa a nossa iluminação interior, a nossa mudança de atitude. Seremos melhores pais, melhores nubentes, melhores companheiros, melhores filhos, melhores amigos, mais generosos irmãos. Quando nós atingimos esta iluminação, não temos medo, nem medo da dor, nem medo da morte, nem medo da traição, nem medo da pobreza, porque aquele que se ilumina torna o mundo muito melhor. Foi essa mensagem que estive pensando para as reflexões nesta noite generosa, e gostaria de coroá-la com o exemplo de uma mulher notável que nasceu na Alemanha no ano de 1891. Esta mulher extraordinária era chamada Edith Stein, judia. Foi a primeira mulher a doutorar-se em filosofia na Alemanha. Atingiu um momento de inteligência culminante. Aos 14 anos ficou ateia, porque a doutrina que ela estava vinculada, a ancestral doutrina judaica, não lhe atendia às ânsias do coração. Ela não podia compreender um Deus dos exércitos, o Deus de Israel, que não era o mesmo dos outros. Como compreender o Deus Criador, que elegeu um povo e esqueceu a humanidade? Edith Stein mergulhou o pensamento em Platão, em Sócrates, em Aristóteles. Mergulhou o pensamento dos filósofos materialistas alemães do fim do século XIX e abandonou completamente a ritualística da sua doutrina religiosa. Encontrou um homem que por ela se apaixonou, mas ela manteve o seu status. Começou o período ritualista, a noite dos cristais, e nesse período ela leu a vida de Santa Teresa d'Ávila. Conforme escreverá depois, ela iluminou-se. A vida de Santa Teresa
essa mulher mística, essa doutora da igreja, o amor que tinha por Jesus fascinou a doutora Edith Stein. Começou a perseguição aos judeus. Ela disse à sua família que não era mais judia, agora era católica. A mãe abominou-a, a família desprezou-a. Seus familiares viajaram para o Canadá. Ela ficou na Alemanha com a mãe e uma irmã. A mãe expulsou-a de casa, porque ela houvera renegado o judaísmo. Mas ela sorria, ela entendia o drama da mãe. Agora, como cristã, adepta de Santa Teresa, ela podia entender esses fenômenos psicológicos das criaturas humanas e continua amando a sua mãe e a uma irmã sua que tinha uma deficiência numa perna. Desabam as perseguições e aquele antigo apaixonado expulsa da universidade, porque ela, judia, não tinha condições de lecionar. Ela vai perseguida, resolve tomar o hábito. Dizem que ela está fugindo da perseguição judia, que se refugiando da igreja estaria amparada. De concentração de Auschwitz, e ali ela vai atirada na câmara de gás. O seu cadáver vai jogado no forno crematório e Edith Stein torna-se um exemplo de iluminada em um campo de concentração de miséria, de opróbrios, de perseguições inenarráveis. Mais tarde ela foi beatificada pela Igreja Católica, foi santificada e é a primeira santa depois de Maria Santíssima do calendário judeu, porque ela teve a coragem de iluminar-se. Não seria ideal se cada um de nós procurasse ainda hoje a autoiluminação, se fizesse uma viagem interior e perguntasse-se: o que é que Deus pretende de mim? As horas passam, a vida biológica decompõe-se e a desencarnação acerca-se. Por mais longe que esteja, está sempre muito perto de nós. Mas o importante não é exatamente esse fato. O importante é que vivamos felizes cada momento da nossa vida. Com a iluminação, na dor, nós temos uma meta. Na alegria, a meta. Na satisfação, a mesma meta. No infortúnio, a meta. Porque somos seres imortais, nada nos destruirá, como disse Jesus. Que medo nos podem fazer aqueles que apenas matam o corpo e não nos atingem a alma? Dessa forma, senhoras e senhores, queridas irmãs e queridos irmãos espíritas, jovens, a nossa proposta de iluminação interior vai além das fronteiras de qualquer denominação religiosa. O Espiritismo é a doutrina que vem iluminar todas as religiões, porque veio oferecer àquelas que não creem na sobrevivência da alma e na sua comunicação o fato, que pregam Deus e faltam as provas da sua justiça. Então, na visão do mundo de amanhã, quando auto-iluminados dermos as mãos, acabaremos com as queixas e as reclamações e diremos: meu Deus, eu quero cantar a minha ufania, quero dizer-te da beleza da minha gratidão neste dia, pela felicidade que da minha vida toma conta. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar,
que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e contempla na terra verde as flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu oro pelos cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que tropeçam na solidão. Por eles eu oro, e aqui eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, aqueles que não cantam de noite, aqueles que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um triplex, um apartamento de luxo, uma casa de conforto, uma favela, a miséria, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, o amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.